Quando Kaeli e Kenny entraram no estúdio do programa da Ana Maria Braga naquela manhã, todo mundo percebeu na hora. A tensão estava ali, no ar, impossível de ignorar. Eles mal se olhavam. Sentaram em cadeiras separadas, com uma distância que parecia maior do que realmente era. E a gente sabia que aquela conversa ia ser pesada, porque não era só sobre o fim de um relacionamento. Era sobre tudo que o Brasil inteiro viu, julgou e comentou durante semanas. Essa foi a relação mais comentada, mais criticada e mais incompreendida do Big Brother Brasil 2026. O que começou como algo que parecia real, intenso, cheio de química, terminou em acusações públicas, brigas ao vivo e uma ruptura que dividiu o país inteiro. Tem gente que defende Kaeli, tem gente que apoia a Kenny, e tem muita gente que simplesmente não entende o que diabos aconteceu entre esses dois. Ana Maria sabia que precisava ir fundo, mas sem transformar aquilo num tribunal, porque o público queria respostas, o público queria entender. E Kaeli e Kenny, pela primeira vez desde que saíram da casa, iam ter que se explicar, não só para o Brasil, mas um para o outro. Kaeli chegou visivelmente emocionada, dava pra ver nos olhos dela que ainda estava processando tudo o que viveu lá dentro, tudo o que descobriu depois que saiu. Kenny, por outro lado, estava mais contido, mas carregava aquela frustração de quem sente que foi julgado injustamente, de quem nunca conseguiu explicar direito o que realmente sentia. E antes mesmo de qualquer palavra ser dita, a tensão entre os dois já contava uma história, porque todo mundo lembra como aquilo começou, né? Olhares intensos, conversas de madrugada, uma conexão que parecia impossível de fingir. O público shippou, criou hashtag, fez edit, torceu para que desse certo. Parecia um conto de fadas dentro da casa mais vigiada do Brasil. Só que conforme as semanas foram passando, começou a rachar. Kaeli se sentia insegura. Achava que Kenny não demonstrava o suficiente, que ele estava jogando com os sentimentos dela, que usava a relação como estratégia. Kenny, do outro lado, sentia que Kaeli cobrava demais, que criava a situação do nada, que não entendia a pressão que ele estava sentindo no jogo, que transformava qualquer gesto dele em motivo para briga. As discussões começaram a ficar mais frequentes, mais públicas, mais dolorosas. O que era paixão virou desgaste, o que era conexão virou desconfiança. E aí Ana Maria fez a pergunta que todo mundo queria ouvir a resposta. A pergunta que ia definir tudo. Ela olhou para os dois e perguntou: o que vocês realmente sentiram um pelo outro? Foi real ou foi jogo? O silêncio que veio depois dessa pergunta durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Kaeli respirou fundo, Kenny desviou o olhar, e a gente sabia que a resposta não ia ser simples. Porque talvez a verdade fosse justamente essa, que os dois sentiram algo real, mas que o contexto da casa tornou impossível viver aquilo de forma saudável. Ana Maria não deixou o silêncio durar muito. Ela sabia que precisava ir mais fundo, então começou a tocar nos momentos específicos, aqueles que todo mundo lembra. A primeira briga séria, quando Kaeli acusou Kenny de estar mais preocupado com o jogo do que com ela. A vez que Kenny foi frio demais ao responder sobre o futuro dos dois fora da casa. A noite que Kaeli chorou sozinha no quarto e Kenny não foi atrás. Cada momento desses carregava uma leitura diferente dependendo de quem contava. E a entrevista deu espaço para que os dois explicassem o que estavam sentindo naqueles instantes, o que estavam pensando, o que gostariam de ter feito diferente. Kaeli falou sobre a insegurança que sentia, sobre o medo de estar sendo usada, sobre como era difícil se entregar completamente num lugar onde tudo é vigiado e julgado. A voz dela tremia quando ela admitiu que nunca soube se Kenny realmente gostava dela ou se estava apenas jogando. Kenny, do outro lado, explicou a pressão que sentia, o medo de ser visto como fraco por se envolver emocionalmente, a dificuldade de equilibrar jogo e sentimento, a frustração de sentir que nada do que ele fazia era suficiente. Ele olhou para Kaeli e disse que nunca quis machucá-la, mas que também não sabia como lidar com a intensidade emocional que ela trazia. E foi nesse momento que Ana Maria fez a pergunta mais delicada de todas. Ainda existe algo entre vocês? Existe mágoa? Existe arrependimento? Existe possibilidade de reaproximação? Ou o término é definitivo? Kaeli admitiu que ainda sente algo, mas que não confia mais. Kenny disse que gostaria que as coisas tivessem sido diferentes, mas que não sabe se consegue lidar com tudo aquilo de novo. Os dois concordaram numa coisa: precisam de distância, precisam se curar, precisam entender sozinhos o que viveram antes de pensar em qualquer tipo de reaproximação. A conversa também tocou na reação do público. Kaeli foi muito criticada por ser dramática demais, ciumenta, carente. Kenny foi acusado de ser frio, calculista, jogador. E os dois tiveram a chance de responder. De explicar que o público viu apenas recortes, que muita coisa aconteceu fora das câmeras, que o contexto do confinamento amplifica tudo. Ana Maria usou esse momento para humanizar os dois, para lembrar todo mundo que são pessoas reais com sentimentos reais, não personagens de novela. E aí eu te pergunto, se você estivesse no lugar deles, teria feito diferente? Conseguiria equilibrar sentimento e jogo num ambiente daqueles? Comenta aqui porque eu realmente quero saber a tua opinião. Deixa o like e se inscreve porque esse tipo de história sempre tem mais de uma camada. Ativa o sininho para não perder os próximos porque o BBB 2026 ainda tem muito pano pra manga. No final, Kaeli e Kenny saíram do estúdio do mesmo jeito que entraram, separados, mas talvez um pouco mais leves, porque finalmente puderam dizer tudo, e o Brasil inteiro finalmente pôde entender que não existe vilão nessa história. Só duas pessoas que se conectaram, que se machucaram,
que tentaram e que falharam, e que agora precisam seguir em frente carregando as lições e as cicatrizes daquilo que viveram juntos.